Yolanda passou a manhã inteira nos salões de beleza e se sentiu muito bem. De fato, ela não tinha motivos para se sentir assim. Pelo menos era assim que ela via. Fazia muito tempo que ela não recebia presentes do marido e hoje esperava receber um. Se ela estava tão segura de que seria assim, era porque no dia anterior fez uma feliz descoberta. Foi quando ela quis deixar o casaco do marido no cabide para não esquecer de levá-lo à tinturaria e, ao pegá-lo nas mãos, sentiu algo duro. Ela franziu a testa e começou a vasculhar os bolsos. Foi quando tirou do bolso uma caixinha adornada com uma fita vermelha. A fita estava amarrada em forma de laço e Yolanda desatou com muito cuidado e abriu a caixa. Depois, seus olhos ficaram redondos de surpresa. Na caixa, havia uma joalheria. Dentro, havia uma corrente de ouro com pingente. A forma da corrente era muito original e o pingente em si era extraordinariamente bonito. Era como uma enorme gota de água. Uma dispersão de interferências diamantes adornava suas bordas e seu brilho. Yolanda não se confundiria com nada. No meio, o pingente tinha uma esmeralda grande. O adorno era tão bonito que os olhos de Yolanda brilhavam. Ela se sentiu impactante ao ver aquele pingente em volta do pescoço, mas não usava. Jorge estava no chuveiro e a qualquer momento poderia sair e vê-la com aquela caixa nas mãos. Então, Yolanda fechou rapidamente a caixa e amarrou sua fita com muito cuidado. Seu humor melhorou muito. Ela decidiu que não ia tocar aquela jaqueta. Queria que o marido a vestisse para ir trabalhar no dia seguinte. Talvez, depois do trabalho, ele a chamasse para jantar. E depois, no restaurante, ele daria aquela alegria e eles comemoraram o aniversário de seu relacionamento. Yolanda tinha certeza de que o pingente era seu presente de aniversário. Embora pensando bem, eles nunca comemoraram. Mas este ano completaram 10 anos desde que se conheceram e talvez Jorge tenha decidido fazer uma surpresa. Ela se inscreveu para uma sessão de massagem facial, outra de maquiagem profissional, fez um lindo penteado e também comprou um vestido. Ao longo do dia, o marido não ligava nenhuma vez então, Yolanda decidiu ir vê-lo ela mesma. Quando chegou ao prédio da empresa, caminhou imediatamente em direção ao escritório dele com um sorriso no rosto. Mas a secretaria deteve. Yolanda, olá. É que Jorge está atendendo uma ligação importante agora mesmo. Em alguns minutos, ele estará livre e você poderá entrar para vê-lo. Yolanda não fez mais do que devolver o sorriso. Claro que esperaria, poderia esperar perfeitamente alguns minutos. Enquanto isso, ela olhou brevemente para o pessoal do escritório. Todos compartilhavam a mesma sala, e os postos de cada um estavam separados por finas separações, apenas aqueles que ocupavam cargos mais altos tinham seus próprios escritórios. O ambiente do escritório parecia ser muito animado. Yolanda olhou automaticamente para as mulheres que estavam lá. Todos estavam cansados depois de um longo dia de trabalho. Todas vestem da mesma maneira, com blusas de cores claras e saias ou calças pretas. Mas de repente, ela notou uma mulher que se destacava entre as outras. Era uma jovem esbelta que usava uma blusa azul intensa e uma saia preta justa que ia até o joelho. Ela tinha cabelos longos e quase negros amarrados em um rabo de cavalo. Era incrivelmente atraente. Aquela beleza com cabelos tão bonitos segurava uma pasta com documentos e caminhava em direção a Yolanda. Sua maneira de andar era como a de uma modelo. Ela parou perto de Yolanda e se virou para a secretária. Elas ficaram a comentar algumas coisas sem parar de olhar dentro da massa. Yolanda já queria olhar para outro lado, já que pensei que aquela garota já tinha olhado o suficiente, quando de repente um pequeno detalhe chamou sua atenção. A jovem tinha uma dor em volta do pescoço e era muito semelhante à joia que Yolanda encontrou no bolso do casaco do marido no dia anterior. Ela fixou o olhar no pingente, era aquele mesmo. Ela não teria confundido com nenhum outro. Era o mesmo brilho dos diamantes, a mesma esmeralda, e a corrente era a mesma também.
Sua forma tão incomum saltava aos olhos imediatamente. Yolanda continuou olhando para o pingente, sentiu uma onda de indignação tomando conta de sua mente. Ela ouviu que não havia nenhuma manifestação, nem jantar no restaurante, porque aquele pingente não era para ela. A jovem tinha uma dor em volta do pescoço e era muito parecida com a joia que Yolanda encontrou no bolso do casaco do marido no dia anterior. Ela fixou o olhar no pingente, era aquele mesmo. Ela não teria confundido com nenhum outro. Era o mesmo brilho dos diamantes, a mesma esmeralda, e a corrente era a mesma também. Yolanda tinha quase certeza de que estava diante da nova amante de seu marido. E então a mulher indicou para o escritório do marido e perguntou: "A secretária, ele está ocupado, não é? Eu queria falar com ele sobre esta noite." A secretária olhou para seus óculos para Yolanda. Ela fingiu estar absorta em seu telefone e então disse em voz baixa: "Sim, Vanessa, ele está ocupado. Além disso, sua esposa veio vê-lo, então ela vai vê-lo primeiro." Yolanda viu que a garota do pingente estremeceu isolada. Depois começou a ler um instante depois, ela voltou para seu posto de trabalho. E quando informaram a Yolanda que o marido já estava livre, ela entrou em seu escritório. Ela já não queria mais nada dele, já não esperava que ele a convidasse para jantar. "Yolanda, aconteceu algo porque você veio?" perguntou Jorge. "Não é só que eu estava passando por aqui perto e decidi entrar e ver você e perguntar o que você queria para o jantar hoje", respondeu a mulher. Jorge franziu a testa e respondeu: "Ei, sabe, hoje não me espere muito cedo. Vou ficar no trabalho até tarde. Ainda tenho que agendar uma reunião fora do horário com o gerente de vendas. Preciso esclarecer alguns detalhes. Então, acho que vou chegar muito tarde. Vá para a cama. Não me espere." Yolanda olhou fixamente para o marido, e ele continuou classificando calmamente os papéis sobre sua mesa. E nem mesmo devolveu o olhar quando Yolanda saiu do escritório. Passou pelo escritório onde a garota do pingente havia entrado de propósito. Havia uma placa na porta dizendo "Gerente de vendas." Agora ela havia entendido tudo. Aquela era a pessoa com quem o marido ia ter uma reunião. Era aquela que se tornaria a feliz dona de uma joia tão linda e cara à noite. Yolanda andava de um quarto para outro e não conseguia parar enquanto analisava a situação. Continuava esperando que não fosse nada além de um produto de sua imaginação. Ela não parava de esperar pelo marido para que ele voltasse para casa. Ela queria pensar que tudo era apenas uma coincidência, que o marido havia visto aquela joia no pescoço de seu colega e decidiu comprar o mesmo para ela, sua esposa, e que ele lhe daria um pingente assim à noite quando chegasse em casa. Mas suas esperanças o abandonaram completamente quando o Jorge chegou em casa e imediatamente foi tomar banho. Enquanto ele tomava banho, Yolanda revistou seu casaco, uma caixinha com a joia dentro, já não estava lá. Então, ele a deu para Vanessa. Yolanda não dormiu a noite toda, pensando em como poderia sair dessa situação com direção dela completamente. Então, pela manhã, quando Jorge foi trabalhar, ela ligou para sua amiga: "Olá, Mari, preciso da sua ajuda, mas não me pergunte nada. Vou te contar tudo mais tarde, quando nos encontrarmos hoje. Vou te ligar por volta das 12 e vou começar a te dizer todo tipo de coisas sem sentido, mas não ache estranho." Yolanda se vestiu e se maquiou com esmero e voltou ao escritório do marido. Só que agora, ela tinha outros planos. Ao chegar ao escritório de Vanessa, ela tirou o telefone e ligou para Mari. Quando sua amiga atendeu e Yolanda abriu bruscamente a porta do escritório de Vanessa e entrou, um jovem olhou surpresa imediatamente: "Percebi que era a esposa de seu chefe." Era evidente que ela estava um pouco nervosa, mas Yolanda não a deixou dizer uma palavra. Ela cobriu o microfone do telefone com a mão e sussurrou para Vanessa: "Espero que me desculpe, mas poderia falar aqui por um momento? Não posso ficar falando no meio do corredor, porque alguém poderia me ouvir. Por favor, me ajude, estou muito preocupado."
Acabei de receber uma ligação de uma mulher que disse ser amante do meu marido. Pode ficar aqui, não precisa sair, mas por favor, me deixe ficar. E se não temos que chorar na frente de todo mundo? Vanessa queria sair do escritório para deixar a esposa do chefe sozinha, mas assim que ouviu uma frase sobre outra mulher, imediatamente se recostou em sua cadeira, olhando para Yolanda com surpresa. Yolanda continua seu jogo. Ela começou a falar ao telefone. Espere, pode me dizer seu nome de novo? Maria Jimena? É a primeira vez que ouço seu nome. De onde você tirou o meu número? Você foi informado através do meu marido? Vocês estão saindo juntos? Que criança! Não entendo nada do que você está falando. Ele só me quer. Ele acabou de me dar uma alegria ontem, pelo nosso aniversário. Um lindo pingente com uma esmeralda. Como assim você tem um pingente assim? Isso não pode ser. Sou a única mulher que ele quer. Pelo canto do olho, Yolanda viu que Vanessa, horrorizada, notou-se as palavras de Yolanda. Ela mordeu o lábio para não começar a chorar ali mesmo. Então, Yolanda deixou mais algumas frases e desligou. Depois fingiu cobrir o rosto com as mãos e sentou-se na cadeira ao lado da mesa de Vanessa. Depois de alguns instantes, ela falou: "Tem água? É que não estou me sentindo bem. Você imagina, acontece que meu marido tem outra mulher e ela ainda está grávida dele, que sem vergonha. Nos 10 anos em que fomos casados, já me ligaram várias vezes, mas eu era tão ingênua que nunca acreditei, sempre confiei nele. Houve um tempo em que não havia nenhuma dessas ligações e depois voltei a tê-las a cada 2 por 3. Pois essa mulher me diz que vai me trazer todas as joias que ele lhe deu, para que eu veja o quanto ele te amou. Imagina, ele quer me enganar como uma tola. Você trabalha aqui há muito tempo, não lembra de ter visto as mulheres que não são da empresa? Não viu nada suspeito?" Vanessa respondeu com o rosto triste: Não vi nada disso. Pensei que Jorge era um homem decente, não imaginava assim." A jovem tentou não olhar para Yolanda, estava claro que o único que a preocupava era ela mesma. "Bem, não quero continuar incomodando você com meus problemas, vou para casa." Yolanda se despediu, se desculpou novamente e saiu do escritório. Quando subiu no carro, até bateu palmas de alegria. Ela conseguiu se vingar de Vanessa e à noite se vingaria do marido. Enquanto isso, Vanessa saiu correndo de seu escritório e foi ver diretamente Jorge. Assim que entrou, tocou o precioso pingente sobre sua mesa e disse: "O nosso acabou, você pode dar esse pingente para sua próxima amante, alguma daquelas que ainda não tem." Uma conversa entre Vanessa e o chefe foi ouvida por todo o escritório durante muito tempo. O ocorrido foi discutido por quase todos os funcionários. Depois dessa conversa com o chefe, Vanessa renunciou ao seu cargo e depois todos os funcionários aprenderam que sua esposa também havia saído dela. E sua amiga foi viajar para o exterior sem explicar nada a ninguém. E um mês depois, Jorge foi citado no tribunal. Sua esposa decidiu se divorciar dele e solicitou uma divisão completa dos bens. A empresa também teve que ser dividida pela metade. Foi assim que um ato imprudente de seu marido provocou a ruptura da família e possivelmente levaria também ao colapso de uma boa empresa. Obrigado a todos por assistirem a este vídeo. Espero que compartilhem suas reflexões nos comentários.